Pessoal, fomos surpreendidos novamente, né? Ou não. Hoje, e nos últimos dias, na verdade, recebemos primeiramente a notícia anunciada pelo Bruno Lima, do Portal Trivela, de que Gustavo Quinteiros teria recusado a proposta para ser treinador do Santos Futebol Clube. Posteriormente, hoje a gente recebe a notícia de que Renato Gaúcho recusou publicamente uma oferta do Santos. Peraí, ele estava com um contrato em mãos para ser assinado? De onde surgiu isso? A gente achou que era somente uma especulação. Então, a diretoria não cansa de fazer o seu torcedor passar raiva e vergonha, isso não vem de hoje. Fiz um vídeo ontem falando sobre esse espírito da reconstrução e como isso tudo foi se perdendo ao longo desse tedioso 2024, que está sendo encerrado de uma forma melancólica, com o Santos Futebol Clube fazendo o seu torcedor ficar aflito, angustiado. É o único clube da primeira divisão do futebol paulista que não tem treinador. Salvo engano, na Série A somente o Santos, mas 2 clubes não possuem treinador. Perdemos a oportunidade de fechar com o Sampaoli, perdemos a oportunidade de fechar com Pedro Caixinha, que agora aparentemente está negociando com o Grêmio, né? Muito próximo ali de ser anunciado. Do nada a gente começa a especular Gustavo Costas, técnico do Racing no clube, sem filosofia nenhuma, né? Agora a gente parece que começou a atirar para todo lado, mas o que eu queria trazer no vídeo de hoje é como a gente deveria cobrar mais a diretoria para dar informações, dar um feedback, né? Prestar esclarecimentos para o torcedor sobre o que está acontecendo, né? O Santista está angustiado, o Santista está agoniado, sem informações, preocupado com o ano de 2025, e o que a gente vê é que Galo e Marcelo Teixeira estão fechados, né? Eles estão num pacto de silêncio para não vazar informações. Mas me parece que muitas vezes esse tipo de filosofia vai contra o que um clube associativo com uma massa gigante de torcedores precisa. Gente, o Santos não tem dono, pelo menos na teoria, né? Porque na prática muitos agem como se assim fosse, né? O Andrés Rueda, por exemplo, não queria dar entrevista e tá tudo bem, sumia e fez. E agora a gente tem também um gerente de futebol, né, que o diretor de futebol, sei lá o que o Galo faz no clube, que não dá entrevista, tá tudo bem, não dá nenhuma satisfação para a torcida. Marcelo Teixeira que não, eu tô fechado aqui, eu que tô conduzindo essas negociações, vai na sua TV dar uma entrevista falando que o treinador já estava fechado, não foi, não fala mais nada. Quando é para fazer publicação no seu Instagram, falando algumas breaking news, né, notícias em primeira mão, ele é o primeiro a fazê-lo e não nas redes sociais do clube, mas agora nesse momento de extrema pressão em que a torcida está aflita com o ano de 2025, ninguém aparece para dar as caras. Paulo Brax, que pelo que informa a imprensa, não tem autonomia para contratação de treinador e contratação de jogadores, também está sumido, não se sabe o que faz, e também coitado do Brax, né? Porque que ele daria a cara, sendo que o clube está completamente perdido, parece que ninguém sabe o que está fazendo lá, e por que ele seria essa figura a dar uma justificativa sobre um trabalho que ele nem está fazendo, né? Então, realmente, eu acredito que cada vez mais chega a hora de discutirmos de forma séria uma sociedade anônima no futebol, uma SAF, porque o clube já se comporta como se fosse, só que ninguém é capaz, ninguém tem a hombridade ali de colocar o seu CPF, né, no clube ali, respondendo com o seu patrimônio, respondendo com o seu nome, injetando dinheiro no clube, mas sim a gente tem gestão após gestão, pessoas que se comportam como se fossem, gastam o dinheiro que não é delas, gerem o clube de uma forma amadora. E tivemos empresários, o Andrés Rueda é bilionário, por exemplo, o Marcelo Teixeira é um dos principais empresários da Baixada Santista. Será que eles gerem assim os seus negócios? Tivemos outros também, salvo engano, o José Carlos Pérez era um empresário também, algo nesse sentido. Então, essas pessoas gerem assim os seus negócios,
Porque é muito fácil você gerir um clube como o Santos, um dinheiro que não é seu, e aí você gasta com Billy Arce, com o Morelos, contrata um amigo que é o Alexandre Galo e deixa ele fazer as coisas à torta direita aí, conforme a sua vontade, e você não deve satisfação a ninguém. O Santos Futebol Clube é um clube associativo. A diretoria deve satisfação ao seu torcedor, deve informá-lo sobre o que está acontecendo. Gente, não temos treinador, mas estamos correndo atrás. Olha, fiquem calmos que o nosso scout já está encarregado de planejar um elenco com base nesse perfil de treinador que a gente está contratando. Ainda não o temos, mas se não for o Gustavo Quinteiros, temos outros perfis parecidos. A diretoria deve essa satisfação para o torcedor, porque ninguém é dono do Santos Futebol Clube. O dono do Santos Futebol Clube é o seu associado, é a sua torcida. Então, tá cada vez mais na hora da gente puxar essa pauta, levar essa pauta pro debate, que, cara, se o Santos já tem um dono na prática, putz, que seja um dono que aporta dinheiro, que coloca o seu CPF ali, que traga uma gestão profissional, que se ele fizer meleca ali com as finanças do futebol clube, é o patrimônio dele que está em risco. Eu duvido que se alguém na hora de... É uma coisa que eu sempre comentei na minha roda de amigos. Vai sair a eleição ali para o Santos Futebol Clube. Beleza, candidatos. Vocês têm este termo aqui de responsabilidade, em que durante o seu mandato, se você tiver contas reprovadas, aqui o déficit da sua gestão, você vai responder com o seu patrimônio de pessoa física. Será que a gente teria 10 candidatos, sei lá, 6 candidatos, a porrada de candidato que a gente tem? Porque é muito fácil, né? Todo mundo na época de eleição chega lá e fala assim: não, o Santos Futebol Clube está afundado em dívidas, mas sabemos disso e temos um plano para recuperar. Chega lá, não, realmente o Santos Futebol Clube está afundado em dívidas. Putz, então por que você se lançou candidato à presidência, sendo que internamente você sabia que não tinha competência, ou não conhecia, ou não traria pessoas capazes de fazer essa virada de chave, essa mudança de história dos rumos que o clube toma? Então, chega a hora, cada vez mais, como eu mencionei, da gente falar de fato sobre alguém que seja capaz de comprar uma sociedade anônima de futebol, que é muito fácil também, né? Eu vejo boa parte da torcida, na verdade não sei mais se boa parte, o Santos Futebol Clube é da sua torcida, o Santos Futebol Clube é do seu povo, história não se compra. Gente, o Santos já tem dono, e o dono não somos nós. A gente vota na eleição, malemar, mas depois, agora a gente não sabe nem o que está acontecendo, a gente fica angustiado, aflito, mas a gente não sabe o que acontece no clube, como que está a busca por um novo treinador, qual é o plano. Eu vi uma notícia esses dias que o investimento nas categorias de base vai ser reduzido. O futebol feminino do clube é às traças. Então, ok, quem que dá essa satisfação pra gente, que a gente pede tanto, que a gente sofre por aqui? Então, já que é pra gente ter um dono, que seja um dono com um projeto, que seja um dono profissional, que seja um dono que responda com o seu patrimônio ali, uma vez que ele está comprando o clube, e que aporte dinheiro, né? E não estou falando somente dinheiro para construir um elenco, porque eu já defendi aqui em vídeos anteriores que eu não acredito na filosofia da gente pegar um dinheiro e construir um baita time já em um primeiro momento, com jogadores de renome. Não é a filosofia de contratação que eu teria. Primeiro eu traria um treinador, depois eu seguiria ali pelo método Big Ball, trazendo um ou outro jogador chave para determinada posição, e ano após ano mesclando com talentos, enfim, e depois passo a passo construindo um time de um projeto vencedor em 3 anos, mais ou menos. Mas isso, paralelamente à montagem do elenco, a gente precisa de um projeto de investimento em centros de treinamento, no nosso departamento médico, que o nosso CEPRAF já foi referência um dia, só que eu lembro, provavelmente a última vez que eu vi que o CEPRAF era uma referência, porque não sabe, é o nosso DM, isso era, sei lá, acho que faz uns 15 anos, era adolescente, quando o CEPRAF ainda batia pau a pau com o Refis na época do São Paulo, não sei se vocês lembram, que eram duas mega referências em recuperação física. Os atletas europeus, muitas vezes, seus períodos de férias, vinham treinar e se recuperar de lesões aqui. Hoje, isso
não acontece mais, porque a gente parou no tempo. Então, que seja alguém com dinheiro e profissionalismo, capazes de montar um time, não gastando uma fortuna, mas com um projeto e profissionalizando as outras camadas de gestão do clube, né? Então, investindo no centro de treinamento, investindo em categoria de base, investindo no nosso departamento médico, contratando as pessoas certas, porque as pessoas certas com capacidade, com habilidade, com visão, elas conseguem fazer mais com menos. Vocês, reflitam comigo, acreditam que, e não precisa ser um santista de coração não, tá? Vocês acreditam que os melhores profissionais, ou alguns dos melhores profissionais do mercado estão hoje à frente do Santos Futebol Clube? Eu preferia muito mais que tivesse um corintiano, por exemplo, gerindo a nossa categoria de base, mas um corintiano competente, só um exemplo, tá? Do que um santista de coração que ama o clube e que não consegue entregar o que o futebol moderno pede, o que o clube pede. Então, gente, chega de amadorismo, já passou da hora da gente começar a discutir de forma séria a SAF, porque o Santos não aguenta mais 4 anos, 3 anos com gestões amadoras e esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude amadora que só faz o seu torcedor passar vergonha, como foi essa busca de técnicos e a falta de anúncios e novidades, e principalmente essa blindagem de que as pessoas, eles não dão satisfação para a torcida, né? Tratam o clube como se fosse seu. Não é. O Santos Futebol Clube é do seu povo. E se não for, pelo menos que seja alguém capaz de fazer o seu povo ter alegrias com o futebol de novo. Beleza? Curta esse vídeo se você compartilha com alguma dessas ideias, compartilhe com seus amigos. Nos vemos na próxima e espero que com boas notícias. Abraço!